Agora nessa aula eu quero falar para vocês de um conceito que vai ser essencial para vocês conseguirem acompanhar esse curso, até para trabalhar com os arquivos que a gente deixou para vocês, beleza? Eu estou falando da sincronia de áudio, sincronização de áudio. Na grande maioria das vezes a gente costuma utilizar uma câmera e um gravador separado, pelo menos no nosso caso aqui da produtora e principalmente em casos de produções mais profissionais. Nesse momento, por exemplo, eu estou utilizando aqui um gravador de áudio, como vocês estão vendo, juntamente com uma câmera. Então tá tudo conectado aqui e tal. E como que a gente faz para sincronizar o que está vindo desse gravador com o que está vindo da câmera e vice-versa? Aqui no nosso caso, do nosso projeto da BWMV, a gente tem o nosso depoimento, lembra? O depoimento é esse daqui que eu vou pegar aqui o trecho completo, né? E a gente também mandou um arquivinho de áudio para vocês, que era esse Zoom 043. Vocês têm aí no projeto de vocês. Eu vou importar esses caras para minha timeline e vou puxar esse arquivo do Zoom que veio justamente desse mesmo gravador que eu estou utilizando. Como é que a gente faz para sincronizar esses arquivos de áudio e de vídeo? Tem várias formas. A primeira delas é a mais básica, que é você observar justamente os gráficos de áudio. Se vocês perceberem, em dado momento aqui da gravação, eu dou uma palminha. Dá uma olhada. Aqui, ó, bati a palminha. Por quê? Porque essa palminha cria para mim um gráfico aqui bem específico dentro do meu áudio. Olha só, ela tem esse desenho bem específico. E tanto aqui quanto aqui no arquivo de áudio que veio do gravador, eles têm esse mesmo desenho. Então eu consigo simplesmente pegar esse desenho e jogar ele exatamente onde ele deve ficar. Só que não fica perfeito, você tá vendo? Ele fica um pouquinho fora. Olha lá, e aí ele tá sincronizadinho, beleza? Então essa é a primeira forma, é observando as faixas e os gráficos de áudio para você juntar meio que no olhômetro. Outra forma é utilizando um marcador. Por exemplo, você pode marcar o início de uma frase num áudio e depois no outro. Vamos supor aqui essa primeira frase, eu nem lembro o que eu falo aqui nessa primeira frase, mas vamos supor que aqui eu estou falando, sei lá, a BWMV, não sei o que, não sei o que. Eu vou vir aqui no meu Source Streamer, vou dar um duplo clique aqui nesse evento, que ele vai abrir aqui no Source Streamer, e aqui a gente vai clicar e fazer uma marcação. Add Marker, beleza? Fizemos uma marcação. Depois eu vou vir aqui nesse áudio e vou escutar esse áudio para descobrir exatamente onde que eu falo essa mesma coisa, né? O exato momento que eu começo a falar ali sobre a BWMV, tal. Que no meu caso vai ser mais ou menos aqui, ó. Então eu vou dar um duplo clique agora aqui nesse evento de áudio. Ele vai abrir aqui para mim no meu Source Streamer e eu vou fazer uma marcação também. Agora, o que a gente vai fazer? A gente pode selecionar esses dois arquivos, clicar com o botão direito e vir até Synchronize. Nesse caso, a gente pode marcar aqui, ó, Clip Marker. O ponto de sincronia a gente vai colocar como o marcador. O único marcador que a gente tem nos dois eventos é esse marcador sem nome. Então a gente pode dar um OK e ele vai sincronizar exatamente no ponto do marcador. É mais uma forma. Outra forma que a gente tem também é do In e Out Points. Em vez de fazer um marcador, a gente pode marcar esse ponto aqui como ponto de início do nosso evento e esse ponto aqui também no marcador como outro ponto de início. E aí na hora que você tentar fazer a sincronia, olha lá, clica com o botão direito, Synchronize e ele vem aqui ó, por Clip Start, dá um OK e ele vai sincronizar certinho com o ponto de início do seu clipe, beleza? Mas assim, pra mim, sei lá, não faz muito sentido usar essas opções, sendo que você já teve que descobrir manualmente ali o ponto de sincronia. Então, nesse caso, qual que é a minha sugestão para você? Utilizar o sincronizador de áudio do Premiere. Quando você seleciona os dois arquivos aqui, clica com o botão direito, você pode vir aqui no Synchronize e usar aqui ó, o áudio. Sempre escolha a Track Channel 1, beleza? Para ele traquear. Se você perceber que, de repente, o canal esquerdo ou o canal direito do seu arquivo tem sons diferentes, você vai escolher sempre aquele canal que tem o mesmo som nos dois arquivos de áudio, beleza? Às vezes tem microfone que, igual esse microfone aqui, ele grava, se eu colocar ele de pezinho aqui, por exemplo, mais ou menos assim, ó, desculpa o barulho, mas se eu coloco ele assim, você vai me ouvir só de um lado. Se eu coloco ele do outro jeito, ó, você vai me ouvir do outro lado com mais intensidade. Então, tipo assim, às vezes um canal acaba gravando de forma diferente do outro, e aí você pode escolher qual canal que você vai tentar usar para sincronizar. Mas a partir do momento que você der um OK aqui com o áudio marcado,
o Premiere vai analisar o seu arquivo de vídeo e o seu arquivo de áudio. E ele mesmo, através ali da engine dele de sincronia, vai tentar encontrar os pontos de sincronização e ele vai fazer todo o trabalho de sincronia para vocês, beleza? Bastante simples e bastante fácil. Além do Premiere, a gente consegue utilizar softwares externos para isso. Tem um software muito legal que eu vou mostrar para vocês numa aula mais para frente e que ele é mágico o negócio, parece magia negra e o negócio é absurdo. Mas por enquanto eu tenho a mais plena certeza que o sincronizador do Premiere vai ajudar vocês demais, beleza? Mais pra frente a gente vê sobre esse software, beleza? E aí, depois que você fez a sincronização, você pode fazer algumas coisas. Por exemplo, você pode selecionar esses arquivos, clicar com o botão direito e vir até Merge Clips. Isso vai fazer com que os seus arquivos de áudio e vídeo virem um arquivo só. Ele vai substituir um pelo outro. Quando você dá OK, ó, e você vem aqui no seu Project Media, você vai ter aqui ó, o arquivo Merged. No caso, Merge é basicamente você juntar os arquivos. E aí quando você arrasta ele para a timeline, ele tem esse arquivo com 2 faixas de áudio e várias faixas de áudio, na verdade, porque ele juntou todos esses canais em faixas de áudio diferentes, beleza? Então, eu não recomendo muito que você use o Merge Clips, eu prefiro muito mais que você faça o seguinte, ó. Eu normalmente, depois que sincronizei, eu não vou mais precisar desse áudio original da câmera aqui. Então, eu vou lá e desfaço o link aqui entre o vídeo e o áudio, você já sabe como fazer isso. Depois, eu apago esse áudio da câmera. E aí, em seguida, eu seleciono esses 2 caras aqui. Na realidade, antes disso, eu deixo eles com a mesma duração, tá? O vídeo com a mesma duração do áudio ou vice-versa. Já eu te mostro o porquê. E aí depois você vem aqui e dá o link novamente. E agora você tem aqui o seu vídeo e o seu áudio linkados juntinhos, bonitinhos. Por que eu falei de deixar com a mesma duração? Porque se eu não deixar com a mesma duração, olha o que vai acontecer. Muita gente já veio chorar pra mim falando que deu ruim, tá bugado, não sei o quê. Ó, tá vendo? Tem uma rebarbinha do vídeo aqui a mais do que o áudio. Quando eu dou o link direto aqui, e aí eu vou cortar esse pedacinho do áudio, olha o que ele faz. Vamos supor que eu quero cortar isso daqui, ó. Bem aqui. Olha lá, eu vou apagar isso daqui. Cadê o meu áudio? Sumiu. Por quê? Porque o Premiere tem essa estranha mania de, quando você deleta essa partezinha anterior, ele gosta de deletar o seu áudio junto. Não faz sentido, né? Mas é como as coisas são. Então, sempre deixa o seu áudio e o seu vídeo com a mesma duração antes de fazer o link e unlink, beleza? E aí, para resolver um problema que é comum depois que você sincronizou o áudio e o vídeo. No nosso caso não vai acontecer, mas principalmente com quem grava com o celular. Se você grava com o celular, você pode ter esse problema. Que no caso, você vai ver que no comecinho ele tá sincronizado bonitinho, né? Tá lá falando, bababá, babá, tô falando, tá sincronizado. Lá pros 30 segundos, 1 minuto de vídeo, tá totalmente fora de sync. Parece que você tá falando, tá sendo dublado, né? E mal dublado para piorar. O que é isso? É o problema de frame rate variável. Lembra que eu falei para vocês lá do Handbrake, umas aulas lá no comecinho do curso? Então, é ele que vai te salvar nesse momento. Então, você pode pegar lá seu Handbrake, e aí depois que você adicionar um arquivo nele, deixa eu adicionar um arquivo meio aleatório aqui, pegar esse trechinho aqui. Quando você for fazer a conversão do seu vídeo aqui dentro do Handbrake, você vai habilitar uma opção aqui, ó, no vídeo, que é o Constant Frame Rate, e você vai pegar o frame rate do seu arquivo, ou seja, Same as Source, e mantenha sempre constante. Ou então, outra coisa que acontece é, às vezes o celular fala que está gravando em 24 fps, mas você vai ver, ele está gravando em 22,9 ou 23,1. Nesse caso, se na opção que você tinha lá estava marcado que ele ia gravar 24, você vem aqui e marca 24. Ponto. Fez isso, o Handbrake vai assumir que você quer manter 24 e ele vai descer a lenha no 24, constante. Dessa forma, o seu áudio não vai mais desincronizar, beleza? E aí não esquece, coloca a qualidade aqui no máximo, áudio deixa uma qualidade aceitável e manda ver aí no seu encode para você resolver esse problema de desincronia de áudio, beleza? Então, esse é o ponto principal. Muita gente vai falar para vocês que a desincronia tem a ver com o sample rate do áudio, que você gravou em 44.000 e o outro áudio você gravou em 48.000. Isso não vai atrapalhar. Na realidade, o que atrapalha é o frame rate variável, beleza? Então,
toma cuidado com isso, usa o handbrake para te salvar e não entre em pânico se isso acontecer com você, acontece com os melhores editores, beleza? É isso que eu precisava passar para vocês de técnica. Agora vamos partir para um pouquinho de teoria antes da gente começar a parte prática de edição também.